com a alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do menino Deus, com a proteção, a bênção, a saúde do Senhor Jesus dos Passos, e especialmente do Cristo ressuscitado, a todas e todos, telespectadoras e telespectadores. A nossa mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra e na voz do Padre Pedro José Keller, quando nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar essa mensagem sob o patrocínio de Carioca Calçados. E sempre é uma alegria para nós, quando podemos entrar em contato com tantas telespectadoras e telespectadores, que sabemos que também rezam pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa voz. Eu também tenho rezado sempre também, especialmente para as pessoas que estão em sintonia conosco, sempre que o Espírito Santo ilumine a todas estas pessoas. E rezo também para São Brás, que é o protetor da nossa voz, da nossa garganta. Eu, às vezes, fico pensando, as pessoas, por exemplo, eu tenho acompanhado, muitas vezes, pessoas nos hospitais, ou mesmo nos enfermos em casa, sem voz, por exemplo, ou que estão passando por uma afonia. Afonia é a composição de A privativo com foné. A é sem. Foné é do grego, foné quer dizer voz. Afonia quer dizer sem voz, sem poder dialogar. Então, como é difícil a gente se comunicar com essas pessoas. Se a pessoa tem possibilidade de escrever, tudo bem. Mas quando a pessoa está imóvel também no seu braço. Bem, mas então, aqui é uma alegria. E nós estamos, então, no mês de novembro. Novembro, assim como, por exemplo, setembro é o mês da Bíblia, da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Outubro é o mês das missões, mês dos missionários, ou também de Nossa Senhora do Rosário. Assim, por exemplo, junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Maio é mês de Nossa Senhora, também dito, mês das noivas. Novembro também, podemos dizer, é o dia em que a gente é convidado a se lembrar mais dos entes queridos, de todas as pessoas que um dia viveram conosco, estudaram conosco, trabalharam conosco, sofreram conosco, se divertiram conosco, ou mesmo nos lembrarmos das pessoas antepassados nossos, que nós não conhecemos, que nós não tivemos a graça de conhecer pessoalmente. Assim, por exemplo, avós, ou bisavós, ou tataravós. Eu, por exemplo, os meus avós, por parte de meu pai, lá em Brusque, Magdalena Brandt e Augusto Keller, eu não cheguei a conhecer. Eles faleceram antes de eu nascer. Já meus avós, por parte da minha mãe nasceu aqui em São Pedro de Alcântara, Egídio Weber, eu me lembro, naquela época,
era o telegrama que dava notícia. Eu tinha 7 aninhos, eu me lembro quando trouxeram o telegrama lá em casa, e a mamãe, então, quando recebeu o telegrama, ela começou a chorar, anunciando a morte do meu avô, do pai de minha mãe, Egídio Weber. A Regina, minha avó, Regina Queires, eu conheci. Ela, inclusive, passou muitos meses lá em casa. Era uma pessoa muito delicada, muito piedosa, uma pessoa sempre também disponível. Então, essa eu conheci, que faleceu quando eu estava estudando. Bem, mas então, o mês de novembro a gente deveria se lembrar, não somente lembrar mentalmente, mas também rezar em favor destas pessoas. Mas, Padre Pedro, mas a minha vovó, que já faleceu, o meu vovô, eram pessoas muito santas, que não precisam mais da oração? Ótimo! Que bom que eram pessoas maravilhosas, pessoas santas. Mas, se elas não precisam mais da oração, do seu sacrifício, da sua caridade que você faz em favor dos seus semelhantes, mas Deus saberá aplicar essas graças, essas bênçãos em favor de outros semelhantes seus, de parentes seus, talvez, que você nem saiba que estão precisando da oração. Aliás, é bom, as pessoas em geral sabem, mas falar em santos e santas, existe toda uma gama de santas e santos que passaram por processos muito rigorosos, processos assim, que demorou até anos e anos, 100 anos, 200 anos, depois que partiram desta vida para outra, foram declarados santas ou santos, mediante a beatificação e mediante também a canonização. São mais ou menos 12.700, 12.800 santos catalogados, por assim dizer. Mas quantos bilhões, milhões e bilhões de seres humanos que passaram por esta vida, que sofreram, que estudaram, que, enfim, morreram ou de infarto, ou de câncer, ou depois de muito sofrimento, ou, por exemplo, agora de coronavírus. Quantos? 605, 606 mil no Brasil e no mundo inteiro. São pessoas, se foram pessoas que viveram a semelhança de Cristo, passaram por esta vida fazendo bem, então estão felizes, são santas e santos, mesmo que não sejam canonizadas pela Igreja Católica. É Cristo Jesus que diz claramente, como nós já sabemos, muitos de nós sabemos, onde está bem claro em São Mateus, capítulo 25 de São Mateus, onde, olha, já está aqui capítulo 25, simplesmente Cristo Jesus dizendo que, vejamos, por exemplo, o que nos diz na palavra de Cristo Jesus, no versículo 34. Todas as pessoas poderão tomar a sua Bíblia e poderão acompanhar. Capítulo 25, versículo 34, onde Cristo Jesus está a dizer, e também eu espero um dia, talvez terei que passar
para me purificar um pouco no purgatório ou muito. Deus é quem sabe. Mas o que é que diz Cristo para as pessoas todas que adentrarem no céu, que viveram maravilhosamente essa sua vida, que passaram por essa vida fazendo bem? Vejam bem o que diz Cristo. Vinde benditos de meu Pai, recebei, tomai posse do reino dos céus, que vos estava preparado desde a criação do mundo, porque passastes por essa vida realizando bem. Então, todas essas pessoas que passaram por essa vida fazendo bem, à semelhança de Cristo Jesus, terão a eternidade feliz. Por isso eu tenho muitas vezes dito, e já disse aqui no programa, onde muitas passagens, mas eu gosto desta passagem de São Tiago, capítulo 4, versículo 8. O que é que nos diz a palavra aqui de São Tiago, capítulo 4, versículo 8. Vamos ver, creio que já deveria ter encontrado onde lemos, aqui já achei. Tiago, capítulo 4, versículo 8, onde diz: aproximai-vos de Deus, e Deus se aproximará de vós. Então, quanto mais nós procurarmos viver na amizade, na graça de Deus, e, consequentemente, na amizade com nossos semelhantes, porque ninguém pode amar a Deus que não vê, é o que nós encontramos, por exemplo, na primeira carta de São João, onde nós lemos a primeira carta de São João, onde a palavra de Deus, capítulo 4, versículo 22. Olha, primeira epístola de São João. Então, capítulo 4, já está aqui comigo. Então, diz no capítulo 4, versículo 22, aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu semelhante que vê, é um mentiroso. Então, se nós amamos a Deus, é necessário que, consequentemente, amemos também os nossos semelhantes. E por isso nós rezamos aquela belíssima oração, diariamente, algumas vezes. Pai nosso que estais no céu. Não é Pai meu que está no céu. Pai nosso, que todos nós devemos ser irmãos. Amarmos-nos uns aos outros. Aliás, quando Cristo Jesus ascendeu aos céus, o que é que você lê no Evangelho? Uma coisa é a carta de São João, outra coisa é o Evangelho de São João. E o que é que diz o Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 17? Vamos ver o que é que nós lemos aqui no capítulo 15, versículo 17. Olha, capítulo 16, capítulo 17, versículo 15. Antes de Cristo subir aos céus, o que é que ele disse? Eu já falei aqui mais de uma vez. O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. E, noutra passagem, ainda no capítulo, nós encontramos capítulo 13, versículo 34, o que é que nós lemos? Dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, assim também vós
deveis amar-vos uns aos outros. E continua ainda, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, se a pessoa não ama o seu semelhante, veja só, Cristo está dizendo, não é o Padre Pedro que está dizendo, não pode ser discípulo de Cristo. Vou repetir novamente aqui, ó. E também, está bem claro aqui, e se vos amardes uns aos outros, sois meus discípulos. Então, a palavra de Cristo Jesus. E como se sente feliz as pessoas que procuraram passar por esta vida amando a Deus e amando os seus semelhantes. São pessoas tranquilas, são pessoas que não sentem o peso da consciência. Você poderá perguntar, mas o que é a consciência? Ainda ontem um jovem dialogando comigo, padre, que bom que o senhor me atendeu no sacramento da misericórdia, no sacramento do perdão, porque a minha consciência estava pesada. O que é a consciência? É a presença de Deus dentro de você. Se você realiza o bem, Deus está lhe aprovando. Está dizendo, muito bem, meu filho, parabéns para você. Agora, se você andou por caminho errado, vem a consequência. Vem o peso na consciência. Assim como você dirigindo o seu automóvel. Se você vai sempre muito atentamente pelo caminho certo, tudo corre bem. E todos que estão no seu automóvel, como você, se sentem alegres, se sentem seguros. Mas basta você, por exemplo, ter uma distração e pronto, pode se extraviar, cair fora do caminho, e se houver ali um precipício, infelizmente, mesmo que as pessoas tenham apenas escoriações, mas o seu carro estará prejudicado. Então, terá um prejuízo. Bem, mas então, como estávamos falando, mês de novembro é um mês em que nós nos lembramos mais das pessoas que partiram desta vida para a eternidade e pelas quais também nós devemos procurar rezar também e nós devemos sempre nos convencer. Por exemplo, aqui tem uma frase do livro de Jó, capítulo 7, versículo 16, onde diz, a palavra de Deus diz, os meus dias são um sopro. O que é um sopro? Um apagar de vela. A vela está acesa. Até uma criança, às vezes, no final do batizado, eu até mando, às vezes, uma criança, a criança gosta, apaga a vela agora, que o padrinho dá a vela para o seu sobrinho, o seu filhinho de 6 anos, 7 anos apagar, e eu então pego a vela, sopra, pronto, e soprou, a vela se apagou. Então, aqui diz a palavra de Deus, e tem muitas passagens na Bíblia Sagrada, onde exatamente nos fala que a nossa vida é como um sopro. E assim também o Salmo 144, versículo 4, onde diz, a vida do homem, a vida do ser humano é um sopro. Então, a nossa vida está sempre nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Então, nós agora, assim como a nossa vida é um sopro, pode se apagar de uma hora para outra,
a gente deve estar sempre bem atento, como o próprio Cristo, Jesus, nos alerta, nos previne, e o latim diz, estote parate, quia nescitis diem, neque oram. Traduzindo para o português, estai preparados, porque não sabeis o dia nem a hora em que Cristo vai nos dizer, basta, filho, parte desta vida terminou a sua existência terrena, e quantos, infelizmente, nem sempre estão preparados. Quantos que eu atendi nos hospitais, nessa vida de 61 anos de feliz sacerdócio, que vou completar agora, dia 8 de dezembro, que me disseram angustiados, ai, padre, eu não estou preparado para ir ao encontro de Cristo Jesus. Ai, se Cristo Jesus me desse mais um meio ano para eu viver, eu viveria diferente, eu procuraria rezar mais, eu procuraria fazer amizade com aquele meu cunhado que 8 anos eu não falo com ele, muitas vezes ele me cumprimentou, e eu virava o rosto, eu sentia o peso dentro de mim, mas o meu orgulho, e agora aqui no hospital, eu estou para partir desta vida para a eternidade. E o meu cunhado agora mora longe, e eu já pedi que alguém telefonasse para ele, ele disse, eu não tenho dinheiro para ir lá nessa distância. E esse meu cunhado manda dizer, tantas vezes eu pedi que ele me perdoasse, e ele no seu orgulho nada. Adiantou alguma coisa? E agora vai partir para a eternidade com esse orgulho terrível. E Deus rejeita os orgulhosos. O que é que vai dizer para ele? Olha, eu acho que você não pode adentrar aqui, porque somente aqui no céu são pessoas que vivem bem. Você vem aqui, você é capaz de trazer muita desunião, então, mas para onde é que eu vou? O problema é seu. E ali? Ali é uma realidade triste, podemos dizer, né? Então, peçamos também que sempre tenhamos um coração aberto, um coração livre. E também lembremos-nos que agora, próximo domingo, nós estamos celebrando a festividade de todos os santos. Assim como existe o dia que rezamos pelas almas do purgatório, então também a Igreja Católica convida todos os seus fiéis para nós celebrarmos todos os santos. E nós já ouvimos, por exemplo, no livro do Apocalipse, onde São João diz, vi uma multidão de santos e de santas de todas as raças, todas as línguas, todas as nações, que entoavam o hino de louvor à Trindade Santa. Então, os santos são nossos intercessores, são nossos exemplos, são nossos paradigmas, e é a multidão de santas e santos, santos e santas crianças, adolescentes, jovens, casais santos, viúvas, viúvos, pessoas de idade, pessoas de uma profissão e de outra profissão, enfim, santos e santas que nos aguardam também, parentes nossos, na eternidade. E os santos de hoje são Carlos Borromeu, São Claro, São Vital, São Caio,
São Fausto, Santo Eusébio, São Queremon e seus companheiros mártires. E também nós sempre procuraremos seguir o exemplo dos santos. E os santos desse domingo, nós também invocamos e celebramos no próximo domingo Santa Carina e o mártir Santo Amaranto, São Pedro de Rúfia, Santa Áquila, São Brevileghetto e o Santo Mártir Santo Engelberto. E no próximo domingo também é o dia do radialista. Eu tenho um programa também na Rádio Guarujá todos os dias. Então, nesse domingo, eu estarei também sendo lembrado por tantos radiovintes que sempre estão em sintonia conosco. E também nós temos esse calendário do Sagrado Coração de Jesus, que você poderá adquirir, é do ano já 22, Sagrado Coração de Jesus. Você encontrará nas paróquias de modo geral, passe na Secretaria Paroquial e lá você poderá adquirir no mesmo preço do ano passado. E os nossos telespectadoras e telespectadores, Diogonei Ribeiro, Aviton Reis da Silva, Ademar Arcângelo Sirimbelli, Claudete Regina de Souza e ainda Kleber Faganelli Borges. Temos ainda Mari, enfermeira do Imperial Hospital de Caridade, com seu filho Gabriel, com seus 9, 10 aninhos, que também gosta de me escutar. O padre Ari Matias, vigário paroquial aqui da Igreja São Francisco de Assis, de Forquilinha, Rita de Cássio Campo Moré e o padre Eduardo Cardoso de Sena. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para apontar sempre o caminho certo. Saúde, paz, alegria, felicidade, otimismo. Eu gosto dessa palavra, otimismo. Deixemos de lado o pessimismo, olhemos sempre para frente. E para isso é necessário também pedir a proteção do alto, para você sempre poder ser alegre e otimista na sua vida, e assim você estará aumentando a sua existência, sem dúvida nenhuma. Uma pessoa que está sempre triste, desanimada, vai reduzindo a sua vida. Então, a bênção também da Trindade Santa, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, e a bênção em favor de todas as pessoas enfermas, bem como a bênção da água em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14h30, se Deus quiser.